Boa noite, tudo bem? Felipe, seja bem-vindo, meu amigo. Deixa eu tentar aqui te puxar aqui. Consegui aí, Felipe? Boa noite, Eduardo, vamos chegar. Nosso convidado aí tá. Acho que tá entrando Aí, agora. oi, Opa! como é que Salve, você tá? salve! Beleza? Beleza, tudo bem? Joia, rapaz, tudo tranquilo? Tá me ouvindo legal aí? Tô. O pessoal tá escutando bem, eu acho que também, né? Manda um joia aí se tiver tudo certinho. Eu tive um problema técnico aqui, rapaz. Eu tô na gambiarra hoje. Ah, Mas faz é? parte. O importante é sair o resultado, né? Claro, é isso mesmo. Quero aproveitar para deixar meu boa noite aí para todo mundo que entrou, né, que está acompanhando a gente. Legal. E também boa noite a você, Obrigado. agradecer o convite, né, de estar participando aqui contigo nessa live. E abrir um parênteses aqui para também agradecer a presença aí da minha esposa, a Heloísa que está aí. Aí, Opa, beijo, que legal. beijo, Heloísa, te amo. Relembrando os tempos, né, de quando a É, gente mandava, né, beijo nos é. programas, essas coisas. Legal, É, Felipe. A gente que agradece aí a sua participação, né? claro. O Felipe também é uma pessoa que tem nos acompanhado aí pra caramba aí nas lives, tem até cadeira cativa, né? Já quase. Isso. E, Acompanhei essa ó, gostei, semana. ó, respondeu bem aí, ó. É, ela, Ah. pode falar, pode falar. Não, então é isso. Eu te agradecer, Felipe. A gente sabe que sua agenda também é toda atribulada, é cheio você tem sessões e é conturbado às vezes tentar falar conosco, né? E a Sim. nossa ideia, Felipe, a gestão Facilis tem tentado trazer para as pessoas de segmento, gestores de segmento, mesmo que seja do Facilis, ou seja, gestão de empresa, ou tecnologia, ou algum papo sobre gestão, algum papo sobre estratégia, e um tema que eu achei extremamente interessante, né, foi o teu, né, porque é uma coisa inusitada, né. Eu Sim, até quero te pedir um parênteses só, Felipe, que eu claro, claro. vou abrir antes da gente iniciar, porque durante essa semana, durante a sua publicação da nossa live, Sim. algumas pessoas mandaram o zap e ficaram assim, extremamente oriçadas em poder entender o que era, né? É, E é claro que só vai saber agora. Eu não falei, senão perde a graça. pois é. Né? Mas eu acho, eu já escutava sobre hipnose há um tempo atrás, né? Sim. Para mim, pelo menos, é um tema totalmente novo, né? Sinceramente, eu não sou longe disso, aliás, né? Qualquer mínimo sobre hipnose, eu sou totalmente ignorante nisso, né? Hum. Mas vasculhei, procurei saber, e quando eu comecei a te acompanhar no seu serviço, que eu fui acompanhar um pouquinho mais, né? Que eu fui entender um pouquinho mais da hipnose. E tem Claro. tudo a ver com gestão, né? Foi aí que a gente Pois é. conversou, né? Você me cedeu até, inclusive, eu fiz uma sessão com você que foi extremamente interessante, né? É. Muito diferente do que as pessoas dizem, do que as pessoas falam, né? Os mitos, Aqueles né? paradigmas, né? O cara vai sair É, igual imitando galinha, sei lá, mas é. Preconceito, mito, várias coisas. paradigmas que existem, né? E não tem nada disso, né? Na verdade, foi extremamente interessante, né? Claro. Eu não vou entrar em detalhes do que você fez, eu acho que você é a melhor pessoa, se quiser falar, fique à vontade, né? Claro, Exatamente claro. como é que nós trabalhamos na sessão, você fica à vontade com isso. Mas eu Sim. quero já aproveitar e dar esse depoimento meu, que foi muito interessante, né? E isso, eu visualizo essa sessão para a gestão de empresa. Mas fique à Entendi. vontade, fala o que você se apresenta, obviamente, se quiser se apresentar de novo, e está contigo a bola. Fique à vontade. Não, né? Aí Não, voltou. não, tô legal. Eu, eu perdi o finzinho que você falou, porque apagou aqui rapidinho, deu um blackout. Não, 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 a questão é a seguinte: é, é,
fica você aberto, e se quiser falar sobre o que você desenvolveu comigo nessa sessão, para ilustrar para o Tá. pessoal, né, e a praticidade disso para a pessoa dedicada, a pessoa indivíduo e a pessoa empresa, né? Vamos falar assim dessa forma. Então, fica aí com a palavra, se você quiser fazer seu início, pode ficar à vontade. Tá, eu antes de, quer dizer, já iniciando, né, mas eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta aqui, porque a gente trabalhou nessa primeira, essa sessão que a gente fez, né, a gente trabalhou o empoderamento, né, e quem não precisa, em algum momento, né, da vida, de se empoderar, né, e eu queria saber de você, né, porque ninguém melhor do que você que está aqui para contar isso, é, no dia seguinte, né, da tua vida, a gente fez num dia, e no dia seguinte, no decorrer, você até comentou comigo, né, que você se sentiu mais animado, que você dormiu muito bem, né, e mais energizado e tudo mais. Eu queria que você, se você pudesse dizer o que que você percebeu no dia seguinte de mudança, né, com relação a esse empoderamento que a gente, na verdade, como você sabe, eu te conduzi, né? Dentro da hipnose, ela é uma ferramenta, né? E onde eu sou como se fosse um GPS, né? Tenho ali os mapas, estou guiando, né, o caminho contigo, mas na verdade é você que dirige o carro, né? Se você quiser Sim, parar, sim. se quiser acelerar, ir para um lado, para o outro, você que conduz tudo. Então, me diz aí essa tua percepção no dia seguinte, no que refletiu para você, né, de mudança que você conseguiu perceber, para que as pessoas possam entender esse exemplo. Sim. Para quem não me conhece, Fernando, a minha formação é em engenharia, né? Eu sou o cara mais cético que tem com tudo que não seja número e não seja argamassa concreta e calculadora, né? Mas o que a gente desenvolveu, o que a gente fez, o que eu senti no dia seguinte, parece que assim, parece que dá uma limpeza na cabeça, né? Eu vou falar do meu jeito, tá, Felipe? Eu não sei. Claro, claro. Depois você traduz isso. Mas parece que te dá uma limpeza e te dá uma renovada, né? Assim, bem objetivo e bem direcionado, né? É claro que a gente está imerso em crise, problema é o que mais a gente tem, é o que mais a gente escuta, né? Problema, é crise, morte, a empresa vai quebrar, enfim. Mas me deu uma sensação tão de tranquilidade, né? Após, e eu vou te falar, isso não é o dia seguinte, não. Isso eu te falo que vem até agora, né? Isso se prolongou aos dias seguintes. Tranquilidade e a cabeça está mais limpa para poder pensar. Para te falar a verdade, eu senti que a produtividade em termos de como eu estou fazendo, dedicando muito a esse projeto da gestão Facilities, ainda tem outros projetos ainda que a gente toca, enfim, Sim. uma fluência melhor nas coisas, né, nas ideias, e isso foi muito interessante, né? Não sei se isso aí tá diretamente envolvido, mas o que eu notei foi isso. Tá? Eu tive essas duas linhas aí que foi perceptível. Entendi, tá sim. E deixa eu te falar, é, antes de eu, né, continuar, né, porque quando você atua, né, a hipnose atua, né, a hipnoterapia, a hipnose clínica, nas emoções. Então, o nosso trabalho está em cima do emocional. Então, quando você atua ali, isso reflete na sua vida de modo geral. É claro que a gente fez uma sessão pontual de Sim. SOS, né, aquele momento, não é um tratamento, mas é, naquele momento, um pequeno tratamento de um sintoma ali, de uma demanda, né? Eu queria, antes, contar uma história aqui para todo mundo, né? Antes de a gente entrar aí mais a fundo. Eu, enfim, aprecio o budismo, né? E aí tem um conto muito legal que eu li, que fala que um mestre recebeu um professor universitário. E esse professor universitário, ele queria saber sobre o Zen. Perguntou para o mestre, né? Queria saber sobre isso. Só que esse professor universitário, ele tinha estudado um monte de coisa sobre o Zen. Então ele começou a fazer um discurso sobre o Zen, sobre tudo que ele já tinha adquirido de conhecimento.
como se ele já soubesse tudo, mas mesmo assim queria que o mestre demonstrasse para ele o Zen. Enquanto esse professor universitário foi falando, fazendo esse discurso todo, o mestre, calmamente, tranquilo, ele começou a encher uma xícara com chá. E aí ele foi enchendo, 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 até que uma hora transbordou e começou a cair na mesa. O professor universitário, nessa hora, parou de fazer o discurso dos conhecimentos, das informações que ele tinha e tudo mais, e falou para o mestre, chamou a atenção do mestre, olha, está derrubando, está caindo aí na mesa o chá. Neste momento, o mestre, ele falou, pois isso acontece quando você está cheio de informações, quando você está com muitas ideias, muitas informações sobre uma determinada coisa. E nesse momento, a xícara transborda. Né? Então, ele perguntou para esse professor universitário, como é que eu posso demonstrar o Zen para você se você não esvazia a sua xícara? Entende? Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui, nesse momento, para todo mundo que está me assistindo, né, para as pessoas, é justamente para que fiquem com a mente aberta, para que esvaziem a xícara, né, para escutar isso que a gente vai falar hoje aqui sobre a hipnose. Porque a hipnose clínica, né, a hipnose de palco, de entretenimento, enfim, a hipnose de modo geral, ela tem muitos mitos, como você falou, preconceitos, achismos, muita coisa sobre isso. Então, como as pessoas não compreendem e pegam muita coisa da mídia e tudo mais, elas vêm já com esse excesso de informações, de ideias, ou seja, com medo, né, por conta disso, com a xícara cheia, e aí não se permitem a viver uma experiência incrível e um tratamento de curto prazo, né, onde você consegue resultados muito bons. Né? Se você se permite, claro, cada pessoa tem o seu tempo, a ficha vai caindo, ok, mas a melhora, quando você se entrega, essa melhora ela vem mais rápida, né, do que algumas terapias convencionais. Né? Lembrando que a hipnoterapia, ela é ao mesmo tempo, ela é complementar, né? Complementar em em outras terapias, complementar a saúde de modo geral, a medicina e por aí vai, né? Tá. Ô Felipe, então, só para... manda lá. Tá, tem um colega nosso que está assistindo a gente, o Adilson, deixa eu pegar aqui, Aldir. Aldir, ele pergunta o seguinte, se tem algum contato, se tem alguma indicação de hipnose para quem está em Salvador? Você conhece alguém lá, algum profissional? Olha, não tenho, mas a hipnoterapia, eu faço à distância. Você pode fazer tanto online, entendeu? Online ou presencial. E a qualidade do trabalho é a mesma. Eu, por exemplo, atendo clientes não só do Brasil, como atendo de fora do Brasil, do país, né? E com a mesma qualidade. Então, assim, eu não conheço ninguém da Bahia, né, para poder indicar, mas o atendimento pode ser feito à distância, online. Remoto. Maravilha. Nesse momento, inclusive, de pandemia, de isolamento social e tudo mais, todos os meus atendimentos só estão online. Inclusive, nós fizemos online, né? Nós fizemos online. Tá. Ô, Felipe, mas fala hipnose clínica, o que é isso, cara? Então, as pessoas às vezes confundem, né? Pensam logo naquela hipnose de palco, de entretenimento, que tem esse objetivo, né? E mesmo essas pessoas que estão na brincadeira, né, do entretenimento, elas se permitem participar daquilo. Então, a hipnose clínica ou hipnoterapia, ela tem um outro objetivo. O objetivo é o processo terapêutico, fazendo uso da hipnose. Então, basicamente, o hipnoterapeuta, né, atua nas emoções, né, nos problemas emocionais que aquela pessoa está passando e, a partir daí, faz um processo terapêutico, quando a pessoa está em hipnose, conduzindo sempre, né, e a pessoa que vai fazendo as mudanças dentro dela. Né? Então, assim, com a hipnose a gente consegue acessar o subconsciente, né, onde estão todos os padrões emocionais,
onde estão os hábitos, as crenças, onde se originam os pensamentos. E a gente acessa esse emocional, tudo isso, através da hipnose, que permite isso, essa possibilidade, só que com a permissão da pessoa. Se a pessoa não se permitir, nada acontece. Entende? Porque é a pessoa que vai se percebendo, que ela vai relaxando, e o relaxamento não é hipnose, é para ir expandindo, focando cada vez mais, né, nesse processo, até que a pessoa, né, está nesse momento onde ela acessa o subconsciente e pode fazer as mudanças que ela quer e não consegue racionalmente. Entende? Então, basicamente, é esse processo. E só para desmistificar de vez, a hipnose clínica, a hipnose em si, ela é um processo elemental, humano, eu digo assim, é uma característica humana que envolve apenas imaginação, memória, percepção, emoção, entende? Não é nada mágico, nada místico, não tem poder divino, entendeu? Se fosse assim, entendeu? Os hipnoterapeutas ou hipnólogos, hipnotistas, andava pela rua e ia manipulando todo mundo, pedindo para todo mundo dormir, todo mundo caindo. E todo mundo milionário, né? E todo mundo milionário. Entende? Então, mas vamos lá, continua. Não, pode falar, te interrompi, pode terminar. Então é isso. Você atua nas emoções e ajuda essa pessoa, né? Ela faz esse processo com ela mesma, sendo conduzida por mim. Então, assim, é através de mim que ela faz as mudanças que ela quer. Né? Se ela não quiser fazer mudança nenhuma, não adianta. Não nem uma vez um cliente meu chegou para mim e falou assim, poxa, que legal, gostei tanto da hipnose, eu queria que minha mãe parasse de fumar. Vou trazer minha mãe aqui para parar de fumar. Aí eu perguntei para ele, mas sua mãe quer parar de fumar? Mas ele não queria. Então, assim, não vai funcionar. Aí é mágica, precisa de mágico, né? Não é milagre, entende? Não é milagre, né? Ô Felipe, mas hipnose clínica, eu consigo aplicar isso para gestão de empresas? Esse grupo aqui, eu já vi aqui, já entrou uns 4 empresários, 4 diretores de empresas. Eles devem estar se debatendo na cadeira para saber o seguinte, isso eu posso trazer para a minha empresa, né? Isso é fácil de fazer isso? Com certeza. Eu já atendi empresas, né? Vou explicar aqui. Pensa assim, né? Você vê, toda empresa, enfim, ela é composta ali por seres humanos, né? E todas as pessoas têm ali os seus conflitos emocionais. Então você imagina quantos conflitos você não tem em um dia que você fica 9, 12 horas, às vezes, numa jornada de trabalho, ficando mais na empresa do que com a família, e aí convivendo mais com aquelas pessoas. É como se você estivesse, né, no BBB, né? Você vê, uma semana é legal, fica todo mundo comemorando. Passa uma semana, começa todo mundo surtar. Então você vê, e cada pessoa que trabalha dentro da empresa, né, vem com o seu histórico, com a sua bagagem, com a sua experiência de vida, vivências, né? Então, nesse momento, é fundamental para você poder lidar melhor com as suas emoções, né? Se você não se conhece, como é que você vai lidar com as emoções? Né? Se você estoura por qualquer coisa e se irrita, e hoje em dia a gente sabe que a pressão é muito grande, né? A pressão por produtividade, né? Tudo é para ontem. Então, como é que você vai fazer para lidar com isso? Ao mesmo tempo que você tem que lidar com a pressão, tem que lidar com as pessoas. Né? E aí você tem os seus conflitos internos. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Para visualizar melhor. Várias pessoas já me procuraram, né, com uma questão com funcionários dentro da empresa que o caso era enfrentamento. Né? Então, essas pessoas tinham dificuldade nesse momento de enfrentamento. Ou seja, quando alguém vinha falar com essas pessoas e falava mais alto, por exemplo, dentro da empresa, né, mais alto apenas, não quer dizer que está dando, né, ou apenas abusando, não. Não, ou dando uma ordem, ou né, mais enérgico assim, sim. Essas pessoas recuavam, porque tinham medo do embate, da reação da pessoa, tinham medo do confronto da pessoa. Né?
e procuravam, de modo geral, tentar agradar todo mundo, tentar agradar o tempo todo. Ou seja, se você tenta agradar o tempo todo, você acumula trabalho, e como é que você vai ser produtivo? Você percebe? Se você não consegue dizer um não, né, e negociar as coisas dentro da empresa, né, ali, né, no dia a dia, como é que você vai ser produtivo? Então, assim, e para essa pessoa que está passando por isso, que sente culpa o tempo todo, isso é muito ruim, né? Só para você ter uma noção, só de um cliente chegar para mim e contar isso, e descrevendo essas coisas, a pessoa já chora no mesmo momento. Por Entendi. tamanha dificuldade, tamanha pressão que ela sofre. Pressão interna. Né? O estresse emocional. Então, assim, agora, imagina, se você pega uma pessoa dessa, e aí você faz um tratamento. Em média, as pessoas que eu atendi, eu tratei por um mês, né? Toda semana eu fazia um trabalho com cada uma. Então, você fazia um tratamento de um mês. Depois disso, você liberta a pessoa, né? Resolve o padrão emocional, a demanda emocional que estava dentro dela, precisando ser ressignificada, reprogramada. E aí você solta a pessoa para voar. E aí você percebe a curto prazo, conforme vai caindo a ficha, essas mudanças acontecendo, né? Dentro da empresa, o gestor que está acima, né? Porque teve casos, quer dizer, a maioria dos casos sempre tinha um gestor acima que identificava uma questão de um funcionário e passava o funcionário para mim para eu fazer o tratamento, né? E aí, esse gestor vai percebendo a mudança dele, a própria pessoa vai percebendo isso durante o processo, a melhora na resolução de conflitos, a melhora no dia a dia, né? As coisas que ficavam acumuladas e atravancadas fluem, né? Inclusive, eu tenho caso que aconteceu até promoção durante o processo, entende? Isso. Então, para você ter uma noção, se você tem uma limitação, né, emocional que te trava, que racionalmente você não consegue ultrapassar essa barreira, e você tá ali travado com aquilo, como é que você vai liberar o máximo do teu potencial e ter um nível de produtividade maior? Vai render não consegue, mais? não consegue. Pois não consegue. E racionalmente, qual é a grande jogada da hipnose? Porque a hipnose clínica, ela vai atuar, ela vai lá no subconsciente. Racionalmente, você entende que você precisa mudar. Você entende, você fala, não, eu já sei disso. Tá aqui, eu vou colocar na minha cabeça. Só que, quando chega na hora, a reação física é mais forte, e aí você ouviu uma voz mais alta, você trava. Você entende? Pode falar. Felipe, uma coisa que é interessante nesse ponto que você está falando, eu até um dia desses da semana passada eu fiz um post com alguns dizeres de alguns empresários aí, e ele fala o seguinte: ao sair, apague a luz. O que ele quer dizer com isso? Não leve problema de casa para serviço e nem de serviço para casa. Saiu do serviço, desliga a luz, desliga a chave e vai para casa. Mas quando a gente se trata de emoção, não consegue. Eu não consigo ter esse tipo de tem que ser um monge, talvez, um hipnólogo, um próprio hipnólogo, talvez, porque em condições normais, é a gente nessa pressão do dia a dia, e mais ainda, nessa pressão especificamente que a gente está agora, incerteza, pressão, financeiro, é tudo junto. Eu achei isso muito bacana, né? Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Vai. Sempre é necessário a intervenção de uma pessoa para guiar, para se fazer? O que eu quero te dizer? Ô, Felipe, adorei a sessão, acho que é maravilhosa, a gente segue isso aí juntos. Mas sempre eu preciso de um hipnólogo? A vida toda eu preciso de um profissional para poder me guiar? Ou é possível, dentro de limites, eu fazer alguma descarga, por exemplo, desse emocional? Então, veja só. A gente tem a auto-hipnose. Toda hipnose, né, ela é uma auto-hipnose. Uma vez que você se autossugestiona, que você, né, você vai fazendo com que as coisas aconteçam com você mesmo. Você que vai transformando as coisas dentro de você. Então, assim, ela é uma autossugestão. E ao longo do dia, você é hipnotizado por você mesmo o tempo todo. Quando chega alguém
né? Quando chega alguém da tua família, aí uma pessoa muito próxima, sei lá, sua esposa, por exemplo, e aí ela fala uma determinada coisa, você às vezes é influenciado pelo que ela fala, né? Mas aí eu te pergunto, quem que se permitiu? Quem que se autossugestionou? Você, que o que ela falou absorveu e pegou para você, né? E aí aquilo ficou na tua cabeça e refletiu no teu comportamento, nas tuas ações e tudo mais. Então, assim, e ao longo do dia, tudo que a gente faz, de alguma maneira, a gente está se autossugestionando o tempo todo. Aí, o que acontece? Quando você faz um trabalho, né, com a hipnoterapia, você tem coisas que são necessárias a presença do hipnoterapeuta para guiar, entende? Porque são coisas que são profundas, que você precisa tratar, e onde precisa de um profissional que tenha a habilidade para ressignificar essas coisas. Sim. Como, por exemplo, uma regressão, onde você volta, por exemplo, você tem uma questão que você não entende qual é a questão que você está passando, né, mas aquilo te atormenta, sei lá, e aí você precisa entender a razão daquilo. E aí você volta, vai lá atrás, às vezes, geralmente, na maioria das vezes está na infância, e aí você, veja, não é lembrar o que você passou na infância, não, é reviver o trauma lá atrás. E quando eu falo trauma, não precisa ser uma coisa terrível. Gravíssima. Não, para uma criança pode ser uma coisa pequena, né? E aí, quando você revive esse momento, quem vai estar ali para conduzir tudo isso, para ajudar, para te levar, inclusive, até lá, vai ser o hipnoterapeuta. É o profissional. Para reprogramar. Agora, o que acontece? Aí fizemos um trabalho, né? Um trabalho, vamos supor que essa questão do enfrentamento que eu peguei. E aí você faz este trabalho. Quando termina este trabalho, eu deixo com a pessoa, né, e os hipnoterapeutas, de modo geral, fazem isso também, deixam estratégias para que a pessoa se mantenha saudável. Ótimo, né? Legal. E inclusive, a auto-hipnose. A gente ensina a auto-hipnose que a pessoa pode praticar todos os dias. Ela mesma entra em hipnose, e uma vez que ela entra em hipnose, ela mesma consegue fazer coisas como se automotivar, aumentar a autoconfiança, né? Lidar com algumas questões do dia a dia que acontecem. Então, assim, esse trabalho, sempre depois do tratamento, porque primeiro você precisa resolver, né, ali o principal, e depois você deixa a auto-hipnose e mais umas ferramentas para que a pessoa possa sozinha continuar. É igual você vai no dentista, né? Aí tu vai no dentista, vamos supor que você está com cárie, está com isso, canal, sei lá. Aí você foi lá, o dentista resolveu tudo. Aí depois que ele termina tudo aquilo, né, ele te deixa umas recomendações, né, e te ensina algumas coisas para que você, dali para frente, consiga se manter saudável, né? Agora, se você for lá e detonar sua boca, não sei o quê, né? E não escovar o dente, você entende? Aí as coisas voltam, né? As coisas, a gente está sujeito na vida, né, o tempo todo a um monte de coisas, e a gente não vem com o manual de instrução, a gente simplesmente vai enfrentando. Então, se você não tem ferramentas para isso, você é levado, né? E aí você fica numa constante, só para concluir, irracionalmente, a gente não consegue, por mais que a gente entenda, se tem uma questão emocional, a gente não consegue resolver. Veja, tem pessoa que tem fobia, e aí a pessoa tem fobia de barata, por exemplo. Racionalmente, um homem, você, por exemplo, você não tem, mas supondo que você tivesse, um homem desse tamanho aí. E o pior que eu tenho. Já podemos fazer mais uma sessão. Tá bom. Mas aí, por exemplo, você é um homem desse tamanho, não sei o quê. Aí você olha aquela barata pequenininha, você fala, pô, racionalmente não faz sentido eu ter medo daquela barata não faz sentido. Né? Não, a partir de agora eu não vou ter medo. Aí eu jogo uma barata com você e você sai correndo. Você entendeu? Ô Felipe, ontem você participou, a gente teve uma live que foi muito legal, que foi a questão da redução de custo na gestão de pessoas, né?
E em algum momento, para você ver como que as coisas são interligadas, né? O Melilo comentou o seguinte, no ponto de vista dele, no meu também, eu também coaduno da mesma forma de pensar dele, toda formação profissional deveria ter psicologia. Como falta psicologia, né, na formação dos profissionais de uma forma geral, né? O engenheiro ele sai zero, não tem nem ideia, né? E hoje nós estamos aqui falando de hipnose, né? Olha que bacana. Eu acho que o Melilo está aí na sala aí, se o Melilo estiver ainda escutando aí, manda um joia aí. Você vê como é que as coisas são totalmente interligadas no assunto de redução de custo de gestão, e nós estamos aqui falando de hipnose hoje, né? Então, aí, ó, apareceu o Melilo aí, perfeito. Então, é muito bacana essa integração. Às vezes parece que são assuntos estanques, mas na hora que a gente começa a desenvolver, começa a costurar a colcha de retalho, na verdade, né? Claro. Mas me fala uma coisa. Não, é porque... Pode falar, então. Vai. Não, agora vai. Agora não fala, não. Agora não vou falar, não. Fala você. Não vou falar. Vamos lá. Não, porque me lembrou uma coisa aqui que você falou, tocou nesse assunto, e que você vê falando de redução de custo e tudo mais, né? Os profissionais, os gestores, né, eles precisam ter um preparo para poder lidar. Eles lidam com vários níveis hierárquicos, de vários níveis de escolaridade. Entende? Se eles forem chefes à moda antiga, fica complicado, né? Ainda mais hoje. Entende? Do jeito que... Pois do jeito que os funcionários estão migrando, né, de uma empresa para outra, entende? E tem uma outra coisa. As crenças que a gente tem, né? Veja, a gente às vezes fala-se muito em crenças, né? E a gente pega e pensa assim, as crenças... Vamos supor, a pessoa tem uma crença que limita ela dentro da empresa. Ela acha que ela não é capaz, que ela não se sente suficientemente apta para tal coisa, para pegar um cargo maior, ou pegar mais responsabilidade, ou mesmo no que ela está fazendo, ela acha que não faz tão bem, entende? Ela acha que, poxa, não me sinto à vontade, eu tenho receio. Veja, se ela tem uma crença dessa, não é só a crença racional, que é essas frases que eu disse para você. O que está por trás de tudo isso é um padrão emocional. Então, como tem um padrão emocional, né, é este padrão emocional que faz com que derruba essa pessoa na hora que ela vai ali produzir uma determinada coisa. Né? Se ela podia render mais, você acha que ela pensando sobre ela e tendo uma reação física sobre isso, de que ela não é tão boa fazendo determinada coisa, ou para alcançar determinado cargo e por aí, você acha que ela vai avançar nesse sentido, ou ela vai ficar onde ela está? Ou talvez até não liberar o suficiente para ficar onde ela está. Às vezes se sabotar e se derrubar no que ela está fazendo. Então, assim, como que você vai ter produtividade, né? Nesse sentido, a hipnose clínica, ela ajuda a aí sim quebrar essa crença, mas indo no padrão emocional para liberar essa pessoa para que ela possa voar, para que ela possa... e aí você percebe essa mudança, como eu te falei, e no dia a dia, né, nos resultados que a pessoa vai trazendo. Ô Felipe, é bom assim, a gente sempre relembrar que a gente está entrando num período de mercado, vamos falar assim, aonde o equilíbrio emocional passa a ser até questão de análise das próprias pessoas que contratam. Claro que eu não estou falando isso para estratificar e contratar, do diretor ao ASG da limpeza. Talvez não seja operacionalmente possível de se fazer isso, né? Mas eu acho que para posições de gestão estratégica, onde o gestor está 24 horas com a faca enfiada na cabeça e o cara tem que responder e ele não pode errar, ele tem que dar resultado, ele tem que... Enfim, eu acho que é extremamente aplicável isso, né? O Melilo fez uma pontuação aqui interessante, o seguinte, ontem ele nos mostrou
que nessa gestão de pessoas, ele até tem um software que faz esse acompanhamento acadêmico, de desenvolvimento de cada profissional dentro, ele consegue mapear isso. Inclusive, tem o campo de baixa autoestima, né, de baixa estima. Né? Então, ele nesse programa, utilizando o próprio sistema dele, ele consegue também acrescentar ainda essa parte emocional. Muito legal, eu nem, não sabia muito, dessa. Né? Muito bacana. Depois quero saber mais sobre isso. Então, hipnose clínica com Covid-19. Tudo a ver, né? Pois eu falo assim, para minimizar esse trauma, talvez, aí. Claro, pois é. Eu, inclusive, né, nessas últimas semanas, eu tenho feito sessões de SOS, né, para as pessoas, enfim. As pessoas estão em casa, né, isoladas, confinadas, e ainda mais essa situação toda, nessa crise no país, e a insegurança, né, que fica, né, por conta da questão, as pessoas têm as famílias, têm os empregos, muitas pessoas estão de licença, outras não estão trabalhando, e então, você vê, tudo isso soma, né, é ansiedade, é insegurança, o estresse, que é o medo, e quanto mais você fica nessa situação e ainda confinado, né, o seu escape, e os seus escapes que você, né, tinha antes, né, como descarregar determinadas coisas, e agora você, inclusive, tem que ver suas sombras mais afloradas. Então, assim, os conflitos internos que você tem nessa situação de panela de pressão aumentam, né? Então é como se tivesse... Você bota todo mundo dentro da casa, de novo, parece, lembrando do Big Brother, você bota todo mundo dentro da casa, parece que você está numa panela de pressão, cheio de milho, e vai esquentando, uma hora as pipocas vão estourando, as pessoas vão soltando. Então, esses conflitos internos fazem com... E ainda você tem que lidar com outras pessoas que têm os conflitos delas. Então, tu imagina dentro da casa todo mundo nessa situação. E ao mesmo tempo trabalho tudo. Então, nesse momento, a hipnose clínica, ela não só tem uma função de tratar o sintoma, ok? Né? Como se você tomasse um remédio, veja, não tratou ainda a causa, mas você tem a opção, através de uma sessão de SOS, a tratar o sintoma. Então, você está com dor, vamos resolver a dor, vou te dar um remédio, através da hipnose clínica. Mas você tem a escolha também de tratar a causa. E aí, resolver o seu conflito interno. Entende? E aí, com essa melhora, você consegue administrar melhor este confinamento que você está vivendo. Né? E encarar de uma outra maneira isso e buscar alternativas para você... Eu digo, inclusive, dentro da própria empresa. Se você está empregado nesse momento, né? Como você vai lidar com tudo isso? Porque você empregado, mas estressado, você acha que você vai ter bons resultados no seu dia a dia, mesmo que seja online à distância? Não consegue, claro. Entende? Ô, Felipe, vamos lá. Deixa eu só te fazer, que tem umas perguntas interessantes que estão aparecendo aqui, só para a gente não perder. A Zélia da Planeta Azul, ela está falando o seguinte: hipnose substitui análise? O resultado é mais rápido? Então, veja, não substitui análise, né? Você pode continuar fazendo a sua terapia, que tem uma outra função, né? Mas a hipnoterapia, o resultado sim é mais rápido, né? Claro, a gente não promete resultado, porque é o tempo de cada um, e é você que faz com você mesmo, a gente conduz. Mas pela observação, pela minha experiência, observação, estudos que foram feitos, os resultados são mais rápidos. Só para você ter uma noção, por isso que a gente fala como uma terapia complementar. Tá? Uhum. Vamos dar um exemplo de uma paciente que eu atendi e ela queria emagrecer. Era para emagrecimento. Olha, eu atuei nas emoções dela. Resolvi a questão que estava impedindo ela de fazer o regime que ela precisava fazer, de malhar na academia, que ela precisava malhar na academia,
de fazer, sei lá, o tratamento estético que ela tinha que fazer. Então, assim, ela tinha outros profissionais, ir no nutricionista para fazer uma dieta. Então, ela tinha outros profissionais envolvidos, né? E que ela não seguia, começava e parava, começava e parava, começava e parava. Se sabotava. Porque tinha essa questão, esse padrão emocional que precisava ser resolvido. Quando foi resolvido isso, ela voou. Voou e perdeu, dentro do nosso processo, ela perdeu, foram 10 quilos, 10 ou 11 quilos, se eu me lembro, e depois dali para frente ela ainda quis perder mais, ela continuou, não fazendo terapia, hipnoterapia comigo, ela seguiu por conta própria e perdeu mais peso. Então, por isso que eu falo que é complementar, você entende? Você falou alguma pergunta aí, tem mais algum complemento dessa pergunta? Fugiu agora da minha mente. Se é rápido o retorno. Então, se substitui e se é rápido o retorno. Então, é o que eu estou dizendo. Isso depende de cada pessoa. Mas só para quem está assistindo ter uma noção, a pessoa que fez, com quem eu fiz um trabalho do maior número de sessões de hipnoterapia, foram no máximo 10. Entende? Então, e qual o espaçamento de uma para outra? Não, toda semana. Toda semana é uma semanal. Sessão. Ok. Então foram 2 meses e um pouquinho. Entendi. Entende? Ô Felipe, essas sessões a gente pode fazer individual, dá para fazer em grupo? Porque eu tô sempre, a minha preocupação sempre custo, praticidade, retorno. Então eu tenho, mais uma vez, engenheiro pensa em número, então eu estou sempre... Dá para fazer em número, em quantidade, em grupos, ou precisa de ter algum nível intelectual ou acadêmico para se fazer? Olha só, dá para fazer em grupo, mas eu particularmente sou a favor de tratamentos individuais. Por quê? Quando você faz em grupo, isso é a minha visão, tá bom? Quando você faz em grupo, é de uma maneira genérica para as pessoas entrarem, entende? De uma maneira genérica, e algumas pessoas, nem todo mundo está no mesmo nível ali, nem todo mundo está de igual para igual, nem todo mundo entra, entende? Então o que acontece? E mesmo quando essas pessoas, vamos supor que você fez com 5 e as 5 pessoas conseguiram, mesmo essas 5 pessoas que conseguiram, depois nem todas continuam ou melhoram, você entende? Entendi. Na minha experiência, na minha visão, quando você faz de maneira personalizada, quando o gestor chega e escolhe 5 pessoas, e aí ele fala assim, ó, eu quero essas 5 pessoas aqui, sei lá, da diretoria, ou da gerência, ou da coordenação, e por aí vai, eu quero um trabalho com essas 5 pessoas. Aí eu vou fazer um trabalho com cada uma delas personalizadamente, entende? Porque aí sim, porque cada pessoa tem uma questão, você entende? E aí você vai em cada caso e faz o tratamento de forma específica, né? E dessa maneira eu tenho visto melhores resultados. Maravilha. E qual o investimento que você tem para fazer? Mais uma vez, estou pensando investir, né? O empresariado hoje ele sempre pensa o seguinte: eu até coloco o dinheiro, mas esse dinheiro volta para mim, né? Então eu estou falando aí sobre investimento e retorno financeiro. É viável? Quer dizer, você falou que já tem alguns casos em 10 sessões, a gente está falando de 2 meses. Me fala um pouco disso. Então, o período, assim, de modo geral, que pela minha experiência que eu vejo, eu coloco dentro de 3 meses. Né? Se a gente considerar isso como curto prazo, eu coloco dentro de 3 meses. Só que, veja, o retorno que você falou aí, ou seja, a percepção da mudança do funcionário, a rentabilidade deste funcionário dali para frente, isso você já vai percebendo conforme ele vai se entregando, se ele vai se permitindo, né, se ele vai conseguindo fazer com ele as mudanças que são necessárias, ele vai percebendo e o gestor vai percebendo ao longo do primeiro mês atitudes novas dessa pessoa, né, e que refletem, portanto,
né, em mudanças em produtividade. Vou pegar um exemplo, eu trabalhei uma questão também de procrastinação, né? Então, se a pessoa tinha na cabeça dela que ela era uma procrastinadora, né, e mais do que isso, emocionalmente, né, ela sentia isso, ela procrastinava, óbvio, todo dia. Entende? A gente fez um trabalho, né, para poder ela soltar isso, né, para ela se perceber como realizadora, né? E a partir daí ela se organizou melhor e, portanto, começou a produzir mais. E você entende? O negócio fluiu, soltou. Entendi. Então assim, mas é o que eu sempre falo, como é a pessoa que se transforma através de mim, né, do trabalho que eu faço, seguindo as minhas instruções. Então, assim, se eu falar para a pessoa imaginar determinada coisa, ela não quiser imaginar, ela não vai imaginar, entende? A hipnose, você não perde o controle. Você não perde controle de nada, você não perde consciência, você não vai para um lugar e não volta, você não revela segredo. Você está ali, você está ali, consciente, no comando, você sabe disso, você fez, entende? Eu já teve uma vez que eu estava atendendo uma paciente, aí ela já estava como é que fala? Já estava imaginando, né, as coisas, aí de repente toca o celular dela. Ela abriu os olhos, foi lá, pegou e desligou o celular. Depois voltou, vamos desligado. Então, assim, você entende? Não é mágica, não é magia, não é nada disso. E a pessoa realmente tem que querer, e é um trabalho onde eu vou conduzindo e ela tem que se permitir. E aí sim, ela vai ver os resultados acontecendo, porque ela está se permitindo, ela está fazendo com ela mesma. Entende? Mas você fez com você. Sim. Mas tem algum risco? Qual que é o risco da hipnose? Não, a hipnose não tem risco. Não tem risco. Ela é uma característica humana, que envolve imaginação, mas não tem risco algum. Não tem risco nenhum. Tá. O importante é você pegar, ter bons profissionais fazendo isso, né? Porque vamos supor que um profissional sugira uma coisa que seja inadequada para você. Sim. Bom, você pode escolher pegar isso para você ou não, mas vamos supor que você pegue, né? Como tem em hipnose de palco lá, que o cara vai sugestiona a menina para ela esquecer o nome. Aí ela esqueceu o nome. Aí ele pode, se ele não falar para ela depois, agora eu retirei essa sugestão, né? Como se ele retirasse, né? Da pessoa. Passa um tempo, a pessoa lembra do nome dela. Passa, às vezes, para uns alguns minutos, para outros um pouquinho mais, entende? Mas E outra, a hipnose clínica, você não dorme. Se você dormir, não acontece. Se você dormir, você não está comandando nada, você não está fazendo nada com você. Você apagou. Entendeu? Os olhos fechados são apenas para você escutar minha voz, não se distrair com as coisas de fora. Deixa eu dar um exemplo do que a hipnose acontece no teu dia, que as pessoas nem sabem. Quando a gente assiste um filme, né? A gente não parece estar dentro do filme, se emociona, está tão concentrado que até se emociona, chora, ri, leva susto. Entendi. Mas está consciente de tudo que está acontecendo. Se alguém te chamar, você sabe. É isso. Entendi. Você viajou ali e através da emoção você foi e você acessou o seu subconsciente. Entende? Maravilha. Maravilha. Então, só para ter uma noção que acontece o tempo todo, de dia. Em várias situações, lendo um livro, ouvindo uma música, uma palestra, contemplando a natureza. Entende? Então não existe de tempo. Não, a gente tem 12 minutos então, ainda. E aqui até a Zélia colocou aqui mais uma colocação aqui. Você já teve algum caso de insucesso? Já tive um caso de insucesso. Mas aí, na verdade, não a pessoa não se permitiu seguir as minhas instruções. Veja, eu sou como se fosse um técnico que está no campo ali, né, de um jogo de futebol. Se o jogador não quiser jogar, entra em campo e não quer jogar, eu não tenho o que fazer. Entende? Eu estou ali dando as instruções. Isso aconteceu porque a pessoa não quis, mas aí isso você já vê na primeira sessão. E aí, se a pessoa não quer, eu não continuo o trabalho. Se a pessoa não quer, entendeu? Se a pessoa... o relaxamento, para você ter uma noção, a partir das instruções que eu faço, é a pessoa que vai fazendo com ela mesma, você sabe. Então, se a pessoa não quer
imaginar tal coisa, ou não quer relaxar, ou não quer isso, ela não vai experimentar, não vai avançar em nada, nada vai acontecer. Então, na verdade, quando se fala de insucesso, é nesse sentido, né? E aí, se a pessoa não quer realmente a mudança de 0 a 10, né? Se ela não quer 10 dessa mudança, não vale a pena seguir adiante, porque você percebe no início que ela já não tá afim, entendeu? Não tá. E aí não vai. Ô Felipe, nessa jornada de experiência profissional, a gente passa por uma série de situações, né? E dentre uma situação que eu participei, essa empresa que eu estava na época, ela pegou os gestores, né? Os principais ali, os pivôs, vamos falar assim, reuniu esse pessoal todo, colocou todo mundo numa fazenda. Se matem aí, não é isso não. Mas, e ali teve algumas atividades que foram feitas que provocam uma série de emoções, que provocam uma série de situação. Isso tem a ver com hipnose? Isso tem a ver com alguma coisa? Ou o que se torna mais efetivo? Qual que é a diferença desse trabalho feito para a hipnose clínica, por exemplo? Ou a gente está falando da mesma coisa? Então, peraí só um instante. Então, isso envolve, né, claro, nesse trabalho, quem está conduzindo, o facilitador, ele pode usar hipnose, ele pode usar a PNL, a programação neurolinguística. Inclusive, eu uso a programação neurolinguística nos meus trabalhos em hipnose. A pessoa pode estar usando técnicas de coaching. Então, assim, tem um conjunto de coisas que a pessoa usa num trabalho desse, num processo. E a hipnose, ela tem vários níveis, né? Ela tem desde o nível leve, como é esse, que você está ali de olho aberto, vendo o filme, né? Ou lendo o livro, né? E assim como você está ali de olhos fechados e o cara conduziu você um pouco e você imaginou um pouco as coisas, entende? Então, quer dizer, você está ali, né? Nesses níveis mais leves, né? Assim como você pode ir mais para um nível médio, para um nível mais profundo, né, que a gente chama de sonambúlico. Enfim, tem vários níveis aí da hipnose. E em cada nível você faz um tipo de tratamento, entende? Tem tratamento que você faz que você não precisa ir fundo. Então, assim, depende aí, nesse caso que você contou, eu mesmo já participei no início, né, lá atrás, quando eu comecei, eu já participei de uma coisa assim, né? E aí misturava um pouco de tudo. Então, entendi. Você entende? Deixa eu aproveitar aqui, a gente tem quanto tempo aí que está terminando? Pois a gente tem 8 minutos. Só para a gente só fazer uma resposta, que tem duas pessoas que solicitaram os seus contatos. Então, por favor, Felipe, nas suas considerações finais, não deixe de colocar os seus contatos que o pessoal está querendo anotar, tá bom? Tá bom, então eu vou começar logo para isso, para já matar. Então pronto, menos um item, ótimo. Não esquecer. Bom, ótimo. Vocês podem me mandar um direct, né? Quem tiver interesse, me manda um direct. O Instagram é @felipelisboa.h, tá aí em cima dá para ver. E, bom, mas se quiserem me mandar um zap, meu telefone é 987 51 4453. E assim que eu puder, eu responderei. Bom, eu queria aproveitar, antes de terminar, e dizer que no final dessa sessão, como eu estou ajudando algumas pessoas, né, com sessões de SOS para esse momento aí de pandemia, né, de isolamento, confinamento e tudo mais, eu vou disponibilizar uma sessão, tá? Uma sessão de SOS para as duas primeiras pessoas que me acompanharam aqui, que me assistiram, que me mandarem um direct ou entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, depois que acabar essa live, até a meia-noite, né? Para as duas, uma sessão para duas pessoas, as duas primeiras que me mandarem, né, pode ser um vamos com tudo, um ok, enfim, o que for, eu vou dar de presente aí
né, para poder ajudar e contribuir, porque esse momento aí não está fácil. E agradecer, né, quem me assistiu até agora, uma forma de agradecimento também. Só que aí eu vou colocar no meu tempo ali, tá? No meu tempo da agenda. Bom, queria aproveitar, a mensagem que eu queria deixar é a seguinte. Como é que tá o tempo aí, Fernando? Pra eu ver quatro. Não... Eu vou te dando aqui, 4. Então, vai lá, é rápido. Uma viagem que eu fiz quando estava começando ainda esse negócio aí da pandemia, né? Fiz uma viagem perto aqui, fui a Minas, né? E estava com a minha esposa e aí quando a gente estava para voltar, no dia seguinte a gente viu um louva-a-Deus, né? Numa cadeira que estava em frente ao lugar que o chalé que a gente estava, né? E aí eu vejo tudo como sinais, né, do universo. E aí eu fui ver o que queria dizer o louva-a-Deus, porque é tão raro você ver um louva-a-Deus, né? E aí eu vi aquele louva-a-Deus e o louva-a-Deus, ele aparece, segundo, né, o que eu pesquisei na internet, ele aparece em momentos em que o caos está reinando e que a gente precisa silenciar um pouco, que a gente precisa de quietude, que a gente precisa voltar a nossa atenção para o nosso interior, entende? Para que a gente possa parar um pouco, né, com esse barulho externo que está acontecendo e voltar a atenção para a nossa essência, o nosso interior. E a hipnose clínica, ela proporciona justamente isso, né? E para mim aquilo foi uma grande mensagem nesse momento aí de caos que estava se iniciando na época. E é essa mensagem que eu deixo a vocês, para que vocês se permitam ter esse olhar para o interior de vocês, né? E aí pode ser com qualquer tipo de terapia, né? Com o que for mais adequado para vocês, mas que vocês se permitam ter esse olhar, né? Assim como simboliza, né, o louva-a-Deus. Ô Felipe, já que você falou esse caso, é rapidinho. Para o pessoal que não sabe, eu moro no 4º andar de um prédio, né? E nessa semana retrasada tinha um louva-a-Deus na janela. Ou esse louva-a-Deus veio te procurar e errou. E eu fiz a mesma coisa. Eu fui pra internet para ver o que significava. Eu falei assim, pô, eu tô ficando maluco? Não, eu achei outro igual. Então eu tô feliz, super feliz, cara. Isso. Ei, tá vendo? E aí você teve a sua sessão, né? Tá vendo aí? Meu amigo, obrigado mais uma vez aí pela... Fala. Agradecer todo mundo aí, obrigado aí todo mundo que me acompanhou. Acho que tem uns familiares meus aí presentes também. Enfim, as pessoas que me deram parabéns. Obrigadão aí todo mundo pela audiência. Depois faz um almoço pro pessoal aí, convida eles aí. Ô Filipão, obrigado, cara, por você ter vindo aí. Eu acho que foi legal, a gente desmistificou um pouco aí a hipnose. E é isso. A Gestão Facilities, semana que vem tem live. Não sei se o Ailton está na área ainda, mas se puder dar um joinha para terça-feira aí, Ailton. Se tiver terça, vai ser ótimo. Imperdível, hein? Conto contigo lá, tá, Felipe? Conto com... Olha, tem meia dúzia aí que já está com cadeira cativa e tudo. Já vou até passar crachá, vai ter acesso a pipoca e tudo depois. Eu vou estar lá sim. E eu que agradeço aí o convite. Para mim foi um prazer estar aí junto contigo. Maravilha. E tamo junto e vamos com tudo. A live continua uma semana no Instagram, vai estar no Instagram da Gestão Facility, por motivos que fui eu que fiz o convite, mas depois vai para o YouTube. Quem quiser baixar, vai estar lá no YouTube também, Gestão Facility Consultoria. Inclusive você também, você baixa para você, Felipe. Com certeza vou baixar aí esses momentos. Maravilha. Foi um prazer e uma honra estar com todos. Imagina, todos honra nossa. Obrigado. Abraço a todo mundo aí, gente. Valeu. Abração também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.